GLPI a partir de um cadastro. A gente faz o cadastro de um hack, de tantos Us, 42 Us, de 30 Us, enfim, qual o tamanho do hack que vocês têm lá, ou quantos hacks vocês têm. A gente consegue colocar dentro desse hack lá qual é a capacidade energética dele, então quantos watts, por exemplo, ele tem de capacidade para sustentar de equipamentos dentro dele, através das fontes que estão conectadas nele, e que são essas fontezinhas logo abaixo dos gráficos em azul. E a gente também consegue ter uma noção de capacidade de peso. Arthur, mas como que o hack vai saber dessa capacidade? Então, cada modelo de servidor ele tem um campo de potência. Cada modelo de servidor tem um campo de peso. Cada modelo de servidor tem um campo de o espaço que ocupa no hack. Quantos usa e se ele ocupa a baia inteira ou só metade da baia, ou se ele é vertical. Então, tudo isso automaticamente, após um primeiro cadastro, que vem aí sim de um trabalho um pouco mais extenso de primeiro cadastro, ele vai te trazer naquelas barrinhas em azul, na imagem da esquerda, qual é a capacidade de peso que ele está sendo ocupada, qual a capacidade de energia que está sendo ocupada e a capacidade de espaço no rack que ela está sendo ocupada. Tudo isso de forma praticamente automática a partir do primeiro cadastro. À nossa direita, a gente tem uma análise de impacto. Então, a gente tem um aplicativo, por exemplo, que é super importante para a empresa, e no momento que alguém da equipe precisa analisar um incidente em relação àquele ativo, aquele aplicativo, imagina aquela bolinha coloridinha ali, rosa, amarela e verde, sendo o aplicativo, ela pode trafegar entre quais são os outros serviços ou ativos que estão ligados a ele que podem estar indicando uma falha. Então, ele pode, através daqui, mesmo não conhecendo o ambiente, olhando para essa fotografia, entender que, poxa, então eu tenho que dar uma olhadinha no servidor CA ali de baixo, eu tenho que dar uma olhadinha no certificado do domínio, eu tenho que dar uma olhadinha no outro computador que está ligando ele à rede, e aí ali naquela bolinha vermelha ali eu tenho os meus roteadores. Claro que é só um exemplo para poder trazer para cá, mas a ideia é, eu tenho uma análise de impacto sabendo qual serviço é dependente de outro. Como se fosse, próximo slide, uma fotografia de todo o seu ambiente de ativos. É basicamente uma fotografia, não é um filme, não é uma câmera de monitoramento, não é o objetivo principal do GLPI. E existem outras ferramentas de gestão de eventos que são feitas para isso. Junto a essa fotografia, a gente tem o Service Desk, que aí vai de acordo com tudo aquilo que o próprio Rainon disse, né? Organizar o nosso suporte, o catálogo de serviços, possibilitar uma central de ajuda simples que diminui a abertura, pode diminuir a abertura de chamados na tua central, e também trazer uma transparência, que aqui eu acho que é o mais importante. Pelo menos nos meus primeiros projetos de GLP lá no passado, isso aqui foi um grande alavancador de uma propaganda positiva de uma ferramenta como essa dentro da empresa, a transparência na comunicação com o cliente final. E aí agora a gente pode ir para a nossa demonstração, mas antes não tira o compartilhamento, só mostra o próximo fluxo, para eu apresentar aqui o fluxo. Aqui vocês podem ver que a gente tem um processo, e qual foi a ideia de trazer esse processo para cá? É que nenhum processo nasce do nada, ele precisa ser desenhado antes. Então vocês provavelmente têm POCs, têm algum tipo de procedimento já escrito ou desenhado. Se não tem, o ideal seria fazer esse desenho e entender onde que dá para melhorar, onde que não dá para melhorar, quem que são as pessoas responsáveis por cada serviço. E aqui a gente tem, por exemplo, uma solicitação de um novo computador para o time de TI. E aqui a gente envolve 3 times. A gente tem o colaborador lá em cima solicitando o computador, a gente tem o gerente na segunda linha, que vai validar ou não, e se não for validado, a gente já fecha o chamado automaticamente. E, se ele for validado, o time de suporte vai disponibilizar esse equipamento, o time de segurança vai fazer todas as tarefas relacionadas a ele de forma automática, e depois ele volta para o time de suporte, e esse em amarelinho são as mudanças de SLAs, enquanto a gente faz essas alterações de grupos de times que vão trabalhar, escalonamentos que vão trabalhar nesse chamado. E o próximo fluxo, que a gente tem aqui também na apresentação, é um fluxo um pouco mais simples de rescisão de contrato, mas que ele abre através de um formulário, ele abre um chamado para cada equipe. Por que eu quero isso? Dados que vão para o RH numa rescisão de contrato, talvez, ou idealmente, não deveriam ir para a TI. Digamos, dados privados ou razões pelas quais estão sendo demitidos, ou qualquer motivo que não seja necessário que a TI saiba, ele vai apenas para o RH. E o contrário também, não tem porquê mandar para o RH uma informação que só a TI precisa, não há necessidade. Então, através de um formulário só,
a pessoa vai lá, preenche o formulário e joga isso para duas equipes separadas, para que cada equipe trabalhe no seu chamado e no final a gente tenha uma solução final. Agora eu vou compartilhar a minha tela aqui. Eu vi que ninguém tem pergunta, o que provavelmente é bom, estamos sendo claros. Só confirmem para mim que vocês estão vendo a nossa tela. Sim. Perfeito. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma tela do GLPI. Para quem não conhece o GLPI, na verdade deve ter visto essa tela aqui primeiro. Acho que ficou muito grande agora, né? Agora tá bom. Isso aqui seria a nossa tela inicial do GLPI, que é totalmente personalizável. Isso aqui é o que o técnico enxerga, tá? Não é o que o usuário final enxerga. E eu vou mudar aqui para o que o nosso usuário final enxerga para fazer a abertura dos chamados. Essa aqui é mais ou menos a tela. Isso aqui é tudo personalizável, tá? Essa minha instância, ela está em inglês, mas eu vou explicando para vocês bem certinho cada pontinho. Cada um desses tijolinhos que a gente tem aqui, ele leva para alguma parte do GLPI. Então, por exemplo, aqui ele vai levar para a minha base de conhecimento. Aqui, ele vai me levar para uma área de solicitação de reserva de algum ativo. Então, eu posso vir aqui e ver qual é que é a disponibilidade desse carro que está disponível para locação não, né? Mas para reservar dentro da minha instituição, dentro da minha TI ou da minha área de serviços. E eu também posso trazer aqui alguns links externos. De um lugar só, o meu cliente pode achar tudo que ele precisa dentro do meu catálogo de serviços, que é o que eu gosto de chamar de como se fosse o menu do restaurante. Quando a gente vai no restaurante, a gente sempre olha para o menu e saber o que o restaurante entrega para a gente, e a partir dali a gente faz a nossa escolha. Se não está no menu, é muito provável que não tenha. Então, é muito importante que esse catálogo de serviços esteja lá, bem claro e bem simples, para que o cliente saiba o que ele vai pedir. Aqui abaixo, a gente tem uma lista dos nossos chamados. Vai ter um monte de chamado que tem nomes estranhos, porque é uma base de demonstração, mas todo o cliente consegue identificar quais são os seus chamados abertos. E agora eu posso vir aqui e navegar através dos meus formulários, através dos meus botõezinhos aqui, e encontrar o tipo de serviço que eu quero. Ah, mas eu não estou enxergando, ou eu não quero vir aqui na minha tela inicial, eu quero procurar pelo meu formulário que eu quero. Então, aqui eu consigo buscar o formulário e também, se a pesquisa fizer sentido, vai aparecer os artigos da base de conhecimento nessa pesquisa. Então, vou abrir primeiro o chamado lá de solicitar um novo computador. Todas essas perguntas, elas são personalizáveis, elas não são mais bloqueadas, não existe mais só um título e descrição. A partir destas perguntas, a gente pode preencher um chamado inteiro ou escolher quais informações vão para qual chamado, quando a gente for abrir mais de um chamado. Não só chamado, eu posso abrir problema e mudança também a partir destes formulários. Então aqui eu vou colocar um nome, vou escolher o departamento que essa pessoa vai trabalhar, vou escolher o seu gerente. Este exemplo estou colocando um gerente, mas eu poderia colocar de forma automática, que sempre for dessa infraestrutura aqui, dentro do departamento de infraestrutura, ele já escolha o gerente correto. Vou colocar um número de telefone, caso eu não tenha esse cadastro no meu usuário. Vou dar um continuar e aqui eu tenho razões. E eu gosto de trazer essa opção de razões para mostrar as perguntas condicionais, assim como um formulário que a gente preenche de qualquer outro tipo de fornecedor de formulários, a gente também tem não só perguntas condicionais, mas a gente tem também sessões condicionais. Então, quando eu cliquei no continue ali, a gente mudou para uma nova sessão. Então, eu posso colocar uma sessão que vai ser ativado caso uma resposta seja real ou não, ou um grupo de respostas seja atendido, ou eu posso simplesmente seguir para sessão por sessão. Então, aqui nesse caso, é para um novo onboarding de cliente. Vou continuar. Aqui eu criei uma espécie de catálogo para o meu cliente poder escolher o equipamento que eu tenho à disposição a partir dessas informações. De novo, isso aqui, se não faz sentido para a organização, obviamente a gente muda, né? É possível mudar essa pergunta aqui. Então a pessoa escolheu lá um PC de performance de uma workstation, que é esse carinha aqui. Ele quer rodar a inteligência artificial, provavelmente. Mas enfim, vamos continuar. Quais são os softwares que eu tenho que instalar? Aqui eu poderia pegar uma lista de softwares que eu já tenho disponíveis e homologados, mas aqui eu deixei um campinho aberto. Vou botar aqui Adobe, foi o primeiro que me veio à mente. Sou da velha guarda, então do pessoal que instalava Adobe. Não sei se ainda se instala. E vocês podem ver que eu não tenho um botãozinho de submit. Ah, por quê? Porque eu quero que essa resposta seja preenchida. Então, no outro, eu quero que, quero um teclado mecânico.
Agora sim eu consigo enviar esse chamado. Ao clicar no chamado aqui, ele já me diz que o formulário foi enviado. Quando eu clico no See My Tickets, eu consigo ver o chamado que foi aberto para essa solicitação. Ao mudar para a minha interface de um técnico, nesse caso aqui vai ser eu mesmo, eu consigo ver uma estrutura um pouco diferente desse chamado. É o mesmo chamado que nós abrimos, exatamente o mesmo chamado que nós abrimos. Aqui estão os campos preenchidos. Todos eles, qual é a razão, qual é o tipo de computador que foi solicitado, software para instalar e qual é o teclado que a pessoa pediu ou qualquer outra informação que ela quis colocar lá. Aqui embaixo eu tenho uma solicitação de aprovação pelo Jorge. O Jorge precisa aprovar para eu seguir esse chamado. Eu, como técnico, posso olhar aqui no meu fluxo, ó, que foi adicionado automaticamente. Eu pus isso aqui automaticamente. Vocês podem ver que essa linha pontilhada aqui indica que só o time técnico consegue ver. Então, se eu abrir lá como um usuário final, esse carinha aqui, eu não consigo ver aquele acompanhamento, ó. Eu só consigo ver que o chamado foi aberto, que alguém vai atender. Então, voltando lá para o meu usuário. Se eu estiver mudando muito rápido entre usuários, vocês me avisem, tá? Porque eu automaticamente nas demonstrações eu vou fazendo para a gente ganhar tempo. Então, aqui eu consigo olhar o fluxo, beleza? Eu tenho que esperar o gerente aprovar. Então, agora eu vou mudar para o gerente. Vou lá, como se eu fosse o Jorge agora. Aqui o Jorge. Vou personificar o Jorge. Ele vai abrir a estrutura dele, personal view. Tá aqui, ó, que eu tenho um ticket para aprovar. Então, eu vou clicar lá no meu ticket para aprovar. Tem um approval request. Aqui está a linha do tempo também. E eu tenho um campinho para comentar caso seja necessário. Eu só preciso comentar se eu for reprovar. Se eu reprovar, o chamado fecha automaticamente. Se eu aprovar, eu só dou ok aqui sem precisar dizer nada. E aqui à direita vocês podem ver que foi colocado um tempo para resolver de 30 dias. Neste momento, eu tenho um SLA de 30 dias. Então, para o dia 14/4, até o dia 14/4, esse chamado tem que ser resolvido. Então, beleza, eu vou aprovar como gerente para poder continuar o processo. Show. Agora eu volto como usuário Arthur, que é o nosso técnico. Vou lá no chamado de novo. E agora eu posso seguir, beleza, foi aprovado. Eu vou me colocar como técnico desse chamado aqui. E a gente pode ver aqui à direita que a gente tem duas novas inserções. Um tempo de atendimento interno e um tempo para me atribuir interno e um tempo de solução também interno. Mas para o usuário de 30 dias continua o mesmo. E vocês podem ver que aqui a gente adicionou uma tarefa como se fosse um checklist para o meu usuário do suporte. Então agora eu estou nessa linha aqui do meu fluxo, ó, suporte de TI. Agora o agente de suporte se associa, ele vai executar as tarefas caso necessário, pode editar se for necessário, mas a partir do momento que ele terminou, ele pode só marcar que terminou, não teve nenhuma mudança, foi mesmo 2 horas, show de bola, vamos seguir a vida, e eu passo agora, eu saio do chamado, eu não sou mais o responsável por esse chamado, e passo agora para o time de segurança da informação, que é a minha informação que eu tenho lá. Então, segurança, e eu tiro eu, porque eu não sou mais o responsável por esse chamado. Salvei, o meu chamado volta para novo, lá em cima, ó, botãozinho, ó, bolinha verde, foi escalado para o grupo de segurança da informação, mesma coisa. Neste caso, eu, Arthur, sou também do time de segurança da informação para a gente ganhar tempo, mas poderia ser uma outra pessoa. Eu vou me associar novamente a esse chamado para que eu ganhe as tarefas. Agora, as tarefas estão disponíveis para mim. E quando eu tenho um usuário que não é parte de todos os grupos, como o caso, digamos que o Arthur não fosse parte do grupo de segurança da informação, eu não veria mais esse chamado enquanto ele não fosse atribuído para mim novamente, para não poluir a minha visão. Então agora, tenho novamente, vamos ganhar tempo, vou marcar a tarefa como feita, vou voltar, qual é que é o processo? Vou voltar para o time de suporte lá, ó. Estamos agora lá na parte final, ó. Tem que voltar para o time de suporte aqui em cima para poder encerrar o chamado. Então, suporte. Não estou mais. Chamado como novo, foi escalado novamente. E mesma coisa, me atribuo, ganho tarefa novamente, a última tarefa, finalizo o meu chamado com uma solução que eu posso usar um modelo, por exemplo, aqui como... Qual é que é o modelo que eu clico? Eu tenho que usar este modelo, porque está escrito lá que eu tenho que usar este modelo, tá lá, ó,
completar, Equipment, New Equipment, e ele já pegou, como vocês podem ver aqui, o nome do usuário que abriu o chamado, que é o teste GLP Network, e peguei também o título do chamado para preencher essa solução através das nossas variáveis que a gente pode usar em modelos. Então, modelo de tarefa, modelo de acompanhamento e modelo de solução pode pegar variáveis do próprio chamado para preencher o chamado. Adicionei a solução, o chamado vai entrar como solucionado. A partir do momento que esse chamado entra como fechado, a gente pode configurar uma pesquisa de satisfação, que são apenas estrelinhas e um campo para preencher. A gente tem plugins que podem melhorar essas pesquisas, mas o padrão é, se eu quiser uma pesquisa de satisfação, a partir do momento que é fechado automaticamente, porque o usuário tem um tempo aí para dizer que sim ou que não, que foi validado ou não essa solução, ele entra uma pesquisa de satisfação. Como estamos de tempo, pessoal? Agora são 10h43, Arthur. Estamos Tá, ainda com um pouquinho de tempo. Tá, eu vou mostrar rapidamente, então, o que seria o segundo fluxo, de uma forma simples. Então, voltando lá como meu usuário final, que quer pedir uma rescisão de contrato. O que ele vai pegar agora? Vai procurar lá o formulário de Release Employee from Duties, que é pedir uma rescisão de contrato de um usuário. Então, vamos lá, o Arthur vai ser desligado. Essa saída, esse desligamento vai ser imediato ou não? Se for não, a gente bota lá um campinho a mais, né, para dizer para qual é a data, para o time poder se programar. Vou botar como yes aqui, vou dar um continue, vou colocar aqui motivo não revelado. Posso colocar aqui dados específicos, se eu quiser. Poderia melhorar também esse formulário, obviamente, sei lá, motivo da saída. Eu não tenho ideias de como é um formulário de rescisão de contrato agora para poder dizer, mas para um time de RH, se sentar e fazer uma entrevista com um time de RH, vocês vão achar campos que são interessantes de colocar no formulário, que o RH vai achar interessante, e campos que a TI vai achar interessante. Eu envio essa informação, e aí por que eu fiz isso aqui? Porque vocês podem ver que a gente tem agora dois chamados, o chamado 196 e 197, que foram os últimos que a gente colocou agora. O horário está errado aqui do meu servidor, mas é 10h44 agora, então está 3 horas na frente. Então, 10h44, 10h44. Vocês podem ver que um tem um SLA e o outro não tem SLA. Por quê? Porque um é para a TI, com um grupo de informações, e o outro é para o RH. Pode ver que tem mais informações embaixo. Agora, se eu voltar para a minha estrutura de usuários, de técnicos, eu tenho aqui o agente de TI, que se eu personificar ele, eu consigo ver quais são os chamados. Eu só vou ver o chamado 196, que foi o aberto agora, esse aqui foi ontem que eu estava fazendo o teste. Eu consigo ver quais são as informações relevantes para o time de TI. E se eu entrar como usuário de RH, eu vou ver só o outro chamado, que é o 190 e... Aqui eu errei, ó. Era para ter aparecido só o 197. Está aqui a informação. Provavelmente não fiz a configuração correta lá do perfil. Mas a gente conseguiu ver que a TI não olhou informação desnecessária. A TI ficou sem ver informação desnecessária através da triangulação de grupos e perfis que a gente tem dentro do GLPI. Essa granularização permite esse tipo de integração. O usuário final vai ver dois chamados e o ideal é que os outros times consigam ver aí apenas os chamados que sejam relativos a eles. Ficamos abertos a perguntas. Ou podemos ir para a nossa próximo slide. Maravilha. Dentro do nosso trabalho de transparência, a gente também a gente lançou o nosso roadmap atualizado, renovado, vamos dizer assim. Ele é um documento vivo. Antes, o nosso roadmap no site ele era manual e ele não tinha uma atualização diária, vamos dizer assim. Então, se vocês hoje irem dentro do GLPI, botarem lá no site glpiproject.org/roadmap ou roadmap.glpiproject.org, vocês vão encontrar o nosso roadmap. E esse roadmap ele é 100% integrado com o projeto, com o GitHub do projeto. Então, como vocês podem ver no canto superior esquerdo, a gente teve o lançamento do WhatsApp Integration. Quando eu fiz esse slide, ele não tinha sido lançado, então na semana passada, no dia 25, a gente lançou a integração oficial do GLPI com o WhatsApp.
Então, todos aqueles que estavam procurando uma maneira de integrar o GLPI com o WhatsApp e tinha que usar outros subterfúgios, outras maneiras criativas, hoje a gente tem integração 100% validada usando a API oficial da Meta. Então, vale a pena instalar o plugin, fazer a configuração. Através dele, a gente consegue ter uma integração ainda maior de comunicação, principalmente com aqueles usuários que não usam o portal. A gente sabe que nem todos querem usar o portal ou têm dificuldades, e aí é uma questão também até de acessibilidade. Conseguir trazer para as pessoas uma maneira fácil de conversar com o suporte, ao invés de a gente ter uma granularização de todas as informações e ter uma governança difícil, porque a gente não sabe quem falou com quem, ou fulano saiu de férias e estava no WhatsApp dele. A gente pode centralizar tudo dentro do GLPI. Para o técnico, é a mesma tela, vai usar o próprio chamado como a plataforma para conversar, e o usuário final usa o WhatsApp dele lá para fazer a conversa junto com o time de suporte. E aí vocês podem, obviamente, ver todos os outros trabalhos, todas as outras funcionalidades que estamos trabalhando, como uma revisão de todo o nosso processo de base de conhecimento, toda a parte de workflow. A gente está trabalhando para melhorar o modelo de regras de negócio dentro do GLPI, para ficar um pouco mais simples de compreender. E ele está, de fato, ligado ao nosso trabalho de transparência. Vocês clicarem ali no Join the Conversation, por exemplo, vocês podem, como cliente, como parceiro, como simples usuário da comunidade, interagir nas conversas que podem ou não ditar o futuro do GLPI. Sobre a pergunta do plugin, eu posso